Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependente do horário que você me assiste aqui no The Hub. Hoje nós vamos falar sobre como é que essa repatriação pode virar um trauma, as perspectivas do impacto na família e nos casais. E aí você precisamos entender de que forma esse convite a nos retirarmos do país ele pode impactar a nossa saúde mental. Será que essa repatriação involuntária pode gerar traumas? Pronto. Esse é um assunto que nós vamos falar agora. E eu recebo uma querida amiga e psicóloga e uma profissional intercultural, Cristiane Feitosa, para que ela possa entregar tudo para vocês hoje. Então, cheguem junto, peguem a canetinha de vocês, qual vai ser a cor que eu vou escolher. Vou escolher essa aqui hoje, que eu estou aqui na paleta da minha t-shirt. Então vamos juntos. Minha água já está aqui, de lei, que também está na paleta. Não sei se vocês são assim, não é? Mas eu sigo a minha paleta aí de outono, não é? Então seja muito bem-vindo, clique nesse aviãozinho, mande para quem você acredita que essa live ela pode interessar. Cristiane vai entregar muito conteúdo de valor para você que é profissional intercultural e para você que é um brasileiro e que mora fora e que está nessa luta em busca do equilíbrio da sua saúde mental morando fora. Então vamos lá? Eu já sei que a Cristiane já chegou por aqui, que eu já vi o nomezinho, já vi a solicitação dela e vou aceitar. Oi, Dri. Oi, Vanessa. Oi, Daniel. Sejam bem-vindos. Oi, conseguimos! Oba! Oi, Cris, tudo bem? Tudo bem, bom Bom dia. dia! Consegue me ver? Consegue me ouvir direitinho? Eu te ouço, mas eu não te vejo. Não sei por quê. Olha, meu bem, por que que eu faço essa pergunta? Porque de vez em quando isso acontece, não é? Às vezes os meus convidados passam a live inteira sem me assistir, sem me ver, não é? Mas eu tô aqui, eu consigo ver, eu consigo escutar você. Eu tô com uma camisa verde, vou fazer uma audiodescrição, tá? Tá Tô de, bom. tô de barba, tô com uma camisa amarela, tem uma planta aqui do meu lado esquerdo, no fundo, tem uma abajur do meu lado direito. Então, se a minha imagem não aparecer para você, não se preocupe que eu estou lhe vendo. E eu acredito que todas as pessoas que também nos acompanham agora no ao vivo também estão vendo nós dois, tá? Mas no Ok, gravado, no maravilha. gravado, no gravado aparece nós dois. Uma vez a gente fez uma live com 4 pessoas aqui e apenas 2 pessoas vinham todos os 4. As outras 2 não vinham. Mas isso é o que a tecnologia faz com a gente, não é? Foi bem. Mas não se preocupe, nós vamos juntinhos até o final, tá bom? E quem sabe faz ao vivo, não é? Exatamente, Cris. Seja bem-vinda. Gostaria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal. Quem é a Cristiane? Onde é que ela está? O que que ela Claro. faz? Para quem lhe conhecer, lhe conhecer um pouquinho melhor. E para quem ainda não lhe conhece, passar a lhe conhecer. Sim, claro. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, falar de um tema tão desafiador e atual, não é mesmo? Onde muitas pessoas estão precisando de suporte em relação à repatriação. Eu sou psicóloga há mais de 20 anos. Atuei muitos anos na clínica, tive uma passagem na psicologia organizacional, em recursos humanos, pelas cadeiras de RH, até chegar num nível gerencial. E depois de ganhar as minhas meninas, eu decidi voltar para a área clínica, no qual eu atuo nos últimos 10 anos. Na minha jornada pessoal, eu tive a oportunidade de mudar de cidades algumas vezes devido à profissão do meu pai, ele era militar. Então, essa questão de se readaptar é algo muito presente na minha vida desde muito jovem. E depois, como jovem adulta, eu tive a oportunidade de morar na Irlanda por um tempo para estudar. E depois, casada com filhos, eu morei na Suíça por algum tempo também, alguns anos, até retornar ao Brasil. E foi nessa última experiência internacional que eu percebi a necessidade na pele, digamos assim, de mergulhar na psicologia intercultural. E foi quando eu encontrei o Psi-terapia no exterior e que fez total diferença no meu conhecimento, na minha bagagem, tanto como profissional como pessoa. Então, esse é um pouquinho Que da minha bom, história. que bom, Cris. Eu acho que uma coisa muito interessante é quando os profissionais que passam por aqui, quando eles conseguem unir, não é? A teoria, a prática clínica e a vivência.
Um tripé muito Uhum, poderoso, não é? Que nos instrumentaliza nesse acolhimento dos brasileiros que moram fora, não é? E nessa nossa compreensão, não é? Sobre o que é ser imigrante, sobre o que é ser um expatriado, e em especial, na nossa temática de hoje, esse processo da repatriação. Será que ele pode ou não uhum. gerar traumas? Mas eu acho que antes da gente começar a aprofundar esse nosso bate-papo de hoje, essa nossa conversa, eu acho que a gente pode traduzir para as pessoas o que seria a repatriação. Traduz para a gente, para quem não conhece, passar a conhecer. Sim, claro. Bom, a repatriação é o retorno ao seu país de origem depois de morar fora do seu país, né? E a repatriação, ela pode se dar de duas formas: voluntária e involuntária. Né? A voluntária é aquela que você planeja, faz parte do seu plano migratório, você fez parte dessa decisão, né? Como os expatriados têm data para ir, tem uma prévia de quando vai voltar. E a involuntária é exatamente o oposto. É aquela que você é pego de surpresa devido a algum evento externo, que podem ser vários, e você é obrigado a retornar ao seu país de origem de uma forma abrupta. Então, basicamente, essa é a definição da repatriação. Muito bom. E Cris, quando você fala sobre essa repatriação involuntária, não é? Uhum. Como é que ela acontece? Que história é essa que alguém pode ser convidado a se retirar de um país? Conta um pouquinho melhor pra gente. Pois é. Ela pode se dar devido à perda de um emprego, uma crise familiar, um rompimento de um visto de patrocinador, procedimentos migratórios, crise política econômica, guerras, né? É, então, são fatores externos. Perfeito, E quando isso acontece, a migração, ela sempre vai envolver o processo de aculturação, de adaptação. perfeito. Tanto quando você vai, quando como você vem, né? E é muito importante compreender o quanto isso impacta na identidade do indivíduo. Quando ele vai, né, ele vai procurar manter a sua identidade de origem e se adaptar àquela cultura anfitriã. E isso é um processo um tanto desgastante. Quando a gente fala do retorno forçado, a grande problemática é que o indivíduo ele perde totalmente o senso de controle sobre a sua trajetória biográfica. Ou seja, ele está lá escrevendo um capítulo da sua própria vida e esse livro é retirado dele de uma forma muito abrupta, né? Muito bom. Então, é isso que acontece quando você é forçado a voltar ao seu país. Então, sim, Vitor, você pode ser enviado, né, às forças de um outro país. Os países, eles têm as suas próprias políticas, né? Então, é algo que a gente vem observando de uma forma até frequente, esse estreitamento das legislações migratórias, onde pessoas sem a documentação exigida, elas são deportadas, né? Sim, Isso pode acontecer por algumas razões, porque perfeito. cometeu um crime ou porque não tem a documentação regularizada e por aí vai. É interessante você falar isso, Cris, que me fez lembrar uma fala da Odaleia, que é a nossa mentora no curso de formação de profissionais interculturais, e ela é a mentora da Sim, expatriação. Nós sim. estivemos juntos agora no encontro intercultural dos profissionais que vivem na França, na região de Lyon. E aí ela, Uhum, e conversa vai, conversa vem, ela disse assim, Vitor, a gente precisa lembrar que o visto que nós conquistamos, ele é uma concessão, não uhum, é? E que essa concessão, ela pode ser retirada, não é? Muitos brasileiros podem pensar que porque estão legalizados em uma determinada cultura, que aquilo uhum, ali já está resolvido. Mas não uhum, necessariamente é assim. Isso se conecta muito com o que você está falando sobre essas inúmeras possibilidades de problemas que podem vir a acontecer, que podem comprometer essa nossa experiência migratória longe de casa. E algo que a gente tem visto, não é, sobre essa crise ao redor do mundo e que cada país estão levantando suas restrições, é que muitos casais
Eles estão saindo em carros separados ou em horários separados, para caso tenha uma batida ali, não é, policial, para que os dois não sejam pegos e deportados juntos. Seja porque eles têm imóveis na cidade, ou porque talvez tenham filhos menores. Então, os casais e as famílias estão encontrando ajustes aqui para tentar aumentar o nível de segurança deles. De que forma esse tipo de realidade pode impactar, não é, essa regulação emocional desses brasileiros no exterior? Esse é um assunto bastante complexo e muito importante da gente abordar, porque essa pessoa, hipoteticamente, né, pegar um exemplo que vive sem a sua documentação regular, ela está sob estresse constante, com medo de ser pego, pensando que é vigiado, vivendo muitas vezes um isolamento social, o que causa muita desregulação. Em alguns casos, para as pessoas que são mais vulneráveis emocionalmente ou têm algum histórico, pode desenvolver transtornos, né, de pânico, depressão e por aí vai. Então, a nossa responsabilidade como profissional da psicologia é atuar imediatamente na regulação emocional. Nós precisamos acolher essa dor e validar, sem minimizar absolutamente nada. Esse sofrimento ele é real. E aí, dependendo da abordagem de cada profissional, ele vai utilizar as técnicas que ele acredita que são mais eficientes, né, para trabalhar essa questão. Eu, particularmente, uso muito o acolhimento, a validação, técnicas de respiração diafragmática, Entendi. atenção plena, o Cris, eu vou mindfulness. receber meu correio e a senhora manda bala aí. Volto já, um minutinho. Pode deixar. Após esse processo de trabalhar o indivíduo para se preparar para aceitar essa situação tão complexa e difícil, iniciar planos pequenos, mas que sejam pragmáticos, seja coisas que ele vai precisar resolver de documentos, contato com o consulado, porque quando ele começa a Entendi. ter essa atividade mais prática, ele começa a reduzir, tá dando microfone aqui, Certo. os sintomas, né, que Perfeito. causam a desregulação Entendi. emocional. E, sobretudo, começa a trazer a sensação de controle novamente sobre a sua narrativa biográfica, como se Perfeito. ele estivesse ali voltando a ter poder em relação à sua vida. E é muito. Não podemos deixar de lado de trabalhar os pensamentos catastróficos, que são aqueles de nunca mais vou retomar minha vida, não vou conseguir ser feliz novamente, né? Sempre pensamentos que geram muito medo e que são de difíceis soluções. É muito Entendi. natural que a mente vá por esse caminho, né? Diante de uma situação tão complexa, Perfeito. digamos assim. Perfeito, Cris. A minha campanha tocou aqui, achei que era o correio, mas não era, então eu consegui voltar rapidinho. Meu bem, isso que você Tá bom. fala, isso é muito importante, não é? Os profissionais interculturais precisam ter isso em mente e precisam ter a clareza, não é? Da profundidade, da seriedade, da complexidade desse tema, não é? E existe um movimento também que a gente tem percebido que é quando esses brasileiros que podem estar expostos, não é, a essa circunstância de um ser deportado, vivenciar a repatriação involuntária e o outro não. Mas, e quando um ou outro, ou em especial o casal, ele não se vê mais regressando ao Brasil, ou muitas vezes até para um outro país, para que a gente não entenda que o processo de repatriação é único e exclusivamente para o Brasil. Mas ele pode decidir ir para outro país, não é? Olha a jornada migratória da crise, quantos países ela já passou. Não é? Então, necessariamente não é um regresso ao Brasil, mas é a saída daquela cultura a qual nós não podemos mais ficar por alguns motivos que a Cris trouxe aqui. Que impacto emocional você acredita que esses brasileiros podem vivenciar quando eu preciso sair do país em que eu estou e eu olho para o Brasil e eu não me identifico mais com aquela cultura que é a minha cultura de origem? Como lidar com isso?
Bom, primeiro a gente vai precisar separar quais são os sentimentos que são esperados e aqueles que nós precisamos ficar mais em alerta como profissionais da saúde mental. É muito esperado que, nesse caso, venham sentimentos difíceis de administrar, como a tristeza profunda, a raiva, a saudade, a confusão, a frustração, a ambivalência, porque uma parte de você pode ficar feliz pelo retorno e uma outra não, de deixar aquele lugar que, quiçá, você já estava muito bem adaptado. E algo que nós precisamos ficar bem alerta é quando alguns sintomas já passam dali dos 3 meses e a gente já começa a pensar em algo mais crônico, como uma depressão, um transtorno de estresse pós-traumático, ideação suicida, abuso de substâncias, o não comprometimento com a rotina da família, dos filhos. Então, é um processo muito complexo. A gente vai precisar, além de identificar se nós estamos trabalhando com os sintomas mais crônicos ou aqueles que são esperados, os sentimentos de ressentimento e o luto simbólico, né? Que você Perfeito. é o especialista dessa área, porque o luto simbólico, ignorado por muitos que não Sim, conhecem, senhora. é, é o pilar, digamos assim, do plano de tratamento nesse caso, Pois, porque vamos exatamente. imaginar uma pessoa que está com as suas áreas de vida totalmente adaptada, na sua vida social, acadêmica, financeira, familiar, de lazer, e de repente ela é tirada dali à força, né? Perfeito. Ela perde não somente questões materiais que envolvem essas áreas de vida, como eu citei, como também todo o simbólico. Eu perco a rede de apoio que eu demorei anos para construir. Eu construí uma nova vida, eu incorporei dessa cultura nova hábitos para minha identidade. Ou seja, é muito, pode ser muito dolorido e o luto simbólico ele tem que estar ali no nosso primeiro tópico de plano de tratamento, Perfeito. né? Eu penso que depois a gente vai ter que observar como esse indivíduo se sente nessa, se for o país de origem, né? Uhum. Quando ele não está nem lá nem cá. Isso acontece muito, não necessariamente na Muito bom. repatriação, mas às vezes você mora fora tantos anos, quando você vai visitar seus familiares, você fala, gente, acho que eu não consigo mais voltar a morar aqui, né? Sim, não me Por, representa mais esse lugar, não me identifico. eu sou estrangeiro na minha própria casa. É o que a gente chama de identidade partida ou identidade híbrida. Ahn, Por exemplo, quando eu morava na Suíça, eu voltava para o Brasil de férias e eu ficava muito chocada com o uso de tela em restaurantes por crianças, Pois. porque é algo que eu não via de forma geral na Europa, na Suíça muito menos, e que no Brasil é extremamente comum. Sim, E aquilo me causava uma certa indignação, né? Trazendo um exemplo prático aqui. sim. Então, esse é um ponto importante. E ele acontece, Vitor, não Cris, vai falando que eu necessariamente. volto já. Segura aí. Tá bom, combinado. E essa questão de ser estrangeiro em casa, ele acontece não necessariamente quando você é repatriado, mas às vezes quando você está, né, no seu momento de expatriação ou de imigração, porque você também não se sente totalmente adaptado, aculturado no país anfitrião. Essa sensação a gente precisa estar em alerta quando atendemos alguém que está fora e também quando esse indivíduo ele retorna, né? Um outro aspecto são as consequências psicológicas somáticas, em alguns casos, como insônia, dores inespecíficas, crises de ansiedade, humor depressivo. Em alguns casos, a gente pode mencionar também sentimentos de injustiça, porque a repatriação forçada ela pega Muito bom, você de surpresa, Cris. então vem esse sentimento de injustiça, pode Perfeito. vir pensamentos
de que a pessoa está sendo humilhada, Sim. de fracasso, principalmente se a gente estiver falando de uma repatriação forçada e que envolve contexto político, aonde as pessoas elas são algemadas, são maltratadas, voltam em condições ruins, são escoltadas. Bem Então, observado. tudo isso precisa estar no nosso radar no momento do atendimento. Nossa. Cris, isso que você fala, isso é muito sério, não é? E você trouxe uma expressãozinha do, do pós-traumático, não é? Isso me faz lembrar de algo que a gente conversou nos bastidores, que você me trouxe sobre essa questão do trauma, não é? Uhum. E aí eu lhe trago uma pergunta bem simples, assim, que eu acho que é pra gente educar as pessoas. Porque muitas vezes a gente entrou no senso comum do, isso me traumatizou. A minha experiência no exterior, ela foi traumatizante. Ou, eu fui Uhum. convidado a me retirar do país e isso me gerou um trauma. Então, quando a gente olha para o trauma, o que é que nós podemos considerar como um trauma? E se essa experiência dessa repatriação involuntária, se ela pode gerar um trauma? Conta pra gente. Com certeza absoluta, ela pode se tornar um trauma. Nossa, Temos muitos embasamentos de artigos, cientistas, né, que escrevem e relatam sobre isso. E eu vou trazer até um exemplo aqui bem chocante para deixar bem explícito. O trauma, de forma geral, a gente pode entender que é um evento que ultrapassa a capacidade do indivíduo de processar aquilo. perfeito. É algo tão violento psicologicamente, tão inesperado, que ele não consegue compreender. E a repatriação involuntária, ela traz elementos traumáticos, porque é uma perda abrupta de laços afetivos que já estão constituídos e funcionando, a sua rede de apoio, principalmente se a pessoa está ali, vamos considerar que ela está num estágio de aculturação avançado. Isso é algo que precisamos também observar, né? Se ela está no início, no meio, no fim, quantos anos ela está expatriada ou em imigração, enfim, tá? E aí, se a gente tem um contexto forçado de algemas, detenção, maus tratos nessa repatriação, não tem como não pensarmos num trauma. As famílias, então, separadas de forma inesperada, como você já mencionou mais cedo, é uma separação que causa muita incerteza do reencontro. Isso causa sequelas profundas, independente da idade. Claro que as crianças são mais vulneráveis, né? E vão sofrer muito mais. Porém, atinge todos os familiares. De Sim, forma resumida, o trauma ela é uma combinação de perda, humilhação e a incapacidade de integrar a experiência vivida, ou seja, perfeito. de processar aquilo que ele viveu de uma forma muito inesperada. Tá? E aí eu trago um ponto para reflexão, se você me permite, é a gente olhar no contexto, né, sobre o tráfego negreiro. Nossa, muito bom. Então, isso é um paralelo, inclusive tem alguns livros sobre o Valongo que conta como aconteceram diversos falecimentos de pessoas que chegaram nessas condições no Brasil lá séculos atrás. Eles chegavam e eles faleciam por N questões. Então a gente está falando aí de uma migração, nesse caso, extremamente forçada, que envolve não consentimento, um retorno impossível para a sua terra, impossível, apagando a sua origem, a sua cultura, a identidade e um rompimento, né, de pertencimento, gerando Perfeito. inclusive um trauma transgeracional, Nossa. porque o familiar conta, né, conta novamente, conta a sua história para os seus filhos, e aquilo vai passando de geração Sim. para geração. Ou seja, isso atinge gerações mesmo. Por isso é que a gente chama de trauma transgeracional. Eu trouxe só esse adendo para contextualizar de que forma pode ser, sim, respondendo a sua pergunta, extremamente traumático. Nossa.
Essa live parece uma aula, Cris. Que bom! Quando você traz esses conceitos e essa tradução, essas traduções, não é? De modo muito acessível, não é? Tanto para os brasileiros que moram fora e que não são estudiosos da psicologia intercultural, quanto para os Uhum, profissionais interculturais que nos acompanham e que integram também a comunidade de profissionais interculturais do PSI Terapia no Exterior. Então, eu acho que quando uhum, você fala sobre os traumas transgeracionais, isso é muito real, assim. E por que que muitas pessoas hoje possuem grandes dificuldades em fazer migrações bem-sucedidas, não é? O que foi que aconteceu lá atrás, não é? Tanto, e isso também pode ser tanto por uma migração nacional, ou seja, dentro do próprio Brasil, onde o sujeito ele vai mudando ali de estado e de região, quanto também nas migrações internacionais, não é? Quando a gente vai mudando tanto de continente quanto de país. E uma coisa que a gente uhum. também vê muito, Cris, na nossa clínica, é a mudança de identidade que o brasileiro no exterior ele sofre quando ele muda, não é, de um país para outro. E aí a pergunta que eu tenho para você é: e nesse processo dessa repatriação involuntária, será que mais uma vez ele vai ter aqui um atravessamento, não é, para essa mudança de identidade nesse regresso ao Brasil ou nesse movimento para uma outra cultura? Sim, sim. É impossível não ter impacto, porque a identidade ela está extremamente relacionada ao contexto sociocultural Perfeito. de onde o indivíduo reside, né? Então, quem retorna, ele pode passar por algumas etapas aí em relação à sua identidade. Uma crise de pertencimento, por exemplo, como a gente falou, o estrangeiro, né, na sua própria terra, ele não se sente pertencente nem lá nem cá, algo bastante comum. Existe um estranhamento social. Vou dar um exemplo simples, mas muito visual. Os convites com horário para começar e para acabar, em muitos países, né? Muito bom. As festas, e nós brasileiros, a gente só tem horário para começar, Não, é inimigo do fim. Esquece, esquece a hora não final. é? Pois é. Então, esse é um estranhamento para quem sai do Brasil e vai para uma outra cultura, né? Sim. Ou quando você faz o retorno, eu dei o exemplo lá do celular, mas algumas tratativas, por exemplo, com a outra pessoa, alguns idiomas, inclusive, tem você falar de forma formal e você falar de forma ali o tu, direto, e nós no Brasil não temos mais essa linguagem tão formal, que mantém uma certa distância, por exemplo, isso eu chamaria de um estranhamento social. Também vai impactar, né, na elaboração forçada dos seus projetos deixados. Vamos supor Nossa, que você estava muito muito bom. bem ali profissionalmente, e aí nesse retorno você vai ter que reiniciar, restartar a sua vida profissional. Eu, particularmente, né, até como experiência própria e nos estudos, a gente tem que ressignificar e elaborar todas as áreas de vida, Perfeito. Nossa, inclusive o nosso papel paterno, muito materno, sério isso. não é? Quem eu sou agora como mãe? Porque afinal de contas a cultura mudou, os hábitos mudaram, eu vou ter que reprocessar tudo isto. Pois. Ou seja, construir uma nova identidade. E isso é extremamente desgastante. O nosso papel como profissional da saúde mental é ajudar esse indivíduo a reconhecer os hábitos que ele gostaria de manter, tanto do seu lugar de origem, como do lugar que ele vivia e ele já estava aculturado, vamos supor, né? Coisas Sim, boas que ele interiorizou ali na sua vida, para que ele crie provavelmente uma terceira, uma nova identidade, porque é muito complicado se eu ficar tentando manter a minha identidade antiga sim. antes de eu migrar, ou é de quando eu estava em migração ou expatriado. Não, a gente vai precisar Perfeito. encontrar uma nova, porque você é uma nova pessoa, você passou por muito aprendizado, não é? Então, o que, que você vai escolher de manter e o que você vai poder deixar de lado para poder fazer essa reconstrução da identidade, né? Porque atinge todos os seus papéis, seu papel social, como mãe, como filha, como esposa,
como profissional, amiga e por aí vai. Nossa, Cris, eu acho que isso que você traz isso é tão relevante porque isso precisa ser considerado, inclusive, na construção do plano migratório antes de sair do Brasil. Porque Uhum, muitas vezes as pessoas elas só se organizam para dar certo, mas elas não consideram que pode ser que elas precisem voltar para casa mais cedo do que imaginaram, do que imaginavam, ou que depois de atingir os objetivos no exterior e se sentirem adaptados e aculturados na cultura local, à cultura local, que uhum, por algum infortuito eles precisem regressar e eles vão precisar passar por esses estágios que você acaba de falar. E Cris, uhum. quando a gente fala para esses casais, não é, o que é que eles precisam estar atentos quando a gente fala sobre sentimentos e emoções? Muitas vezes a gente não sabe mapear ou a gente não sabe identificar porque a gente não conhece, não é? Eu tenho um amigo que muitas vezes encontra os meus cães e eles dizem assim: Nossa, eles estão tristes. Eu pergunto: Eles estão tristes por quê? Ah, eles estão tristes porque eles não olham para mim. E aí, o que eu fico para mim é, às vezes as pessoas elas têm tanta dificuldade em identificar outras emoções porque elas não conhecem, não é? Então, quando a Uhum. gente olha para esses casais que foram convidados a essa repatriação involuntária, o que é que eles devem estar atentos daquilo que podem surgir, tanto entre eles quanto de forma individual, quando o assunto é sentimentos e emoções? Ótima pergunta. Antes de responder, eu gostaria só de trazer um alerta, complementando o seu discurso do plano migratório. É muito comum que as pessoas deem atenção apenas aos aspectos materiais. Perfeito. Então ele vai atrás de como está o aluguel, como está a escola, se abriu conta no banco, da logística dos Isso. móveis, etc. E ele não faz o plano migratório emocional. Para Exatamente. refletir quais são as estratégias e ações que ele vai fazer para se integrar a essa nova cultura. Como que estudar a cultura daquele local que ele vai, para facilitar, né, o seu processo. Então, gostaria só de trazer esse ponto também, Muito porque é bom. algo que eu observo, porque a cabeça Sim. vai direto para a resolução de problemas e só aspectos concretos e materiais, e deixa o emocional, infelizmente, Sim. para vir como surpresa, talvez, né? Sim. E que Isso. pode trazer alguns danos. Agora, sobre os casais. É, essa repatriação, ele pode, e muito frequentemente, ele vai trazer um descompasso emocional no ritmo entre os parceiros. Até porque um pode ficar feliz de voltar, o outro não. Um pode estar mais aculturado do que o outro, tá? Podem existir ali algumas diferenças já, antes da repatriação involuntária aparecer. Então, depois que ela aparece, a gente vai ficar ali em alerta sobre ressentimentos não elaborados e acusações. Voltei por sua causa, você que não Hum, cuidou da papelada, Nossa. você que foi Eu imprudente, né? avisei. Eu avisei, você tirou a minha vida. Então, essas acusações, esses ressentimentos é muito comum, principalmente pensando, como eu falei anteriormente, um pode querer voltar e o outro não, certo? Um outro aspecto que é pouco falado, que a Rayane traz bastante isso, que é a dor do homem, né? Da pressão que ele sente de fazer a imigração, né? E a Odaleia fala da expatriação, dá certo. Então, esse homem, Perfeito. ele vive muita pressão. Eu estou trazendo aqui o homem, mas pode ser a mulher, tá? Sim, sim. Enfim, e vice-versa. Mas quem precisou tomar a decisão de fazer a repatriação involuntária de uma hora para outra, vai precisar administrar muita culpa, acusação, talvez Nossa. vergonha e sentimentos de humilhação e fracasso. Ih, E isso ó é céus. delicado e não tem como não impactar no casamento. Não é, Exatamente. é impossível, nem no seu papel ali como pai ou como mãe. Um outro aspecto são as diferenças quando você retorna e a sua carreira muda. Um pode se recolocar, o outro não. Você pode se recolocar melhor,
você pode ter que fazer um downgrade, um cargo mais simples, pode ser mais fácil para um, para outro. Então, essas questões também afetam o casal, tá? E por aí vai, o impacto emocional, a questão de cuidar dos filhos, tem muita dificuldade no diálogo, esses comportamentos mais reativos, né? Chegando inclusive ao risco do divórcio, que é algo que na clínica eu já vi acontecer tanto na imigração como na repatriação. Porque Sim. chega, o processo de aculturação para cada um é de uma forma, os objetivos mudam, né? O plano migratório ali muda e o divórcio acaba acontecendo, às vezes, em terras estrangeiras. Sim. Eu acho que isso que você traz é muito sério, Cris. Porque muitas vezes o casal decide morar fora, vamos morar fora, vai resolver todos os nossos problemas, a gente vai se afastar dos familiares, a gente não vai passar mais por essas circunstâncias de sofrimento aqui no Brasil, vamos embora para lá. Uhum, Tá, mas e o visto? uhum, Não, quando chegar lá a gente vê, não é? E aí uhum, chega naquele país, o visto não sai, demora para sair, ou o sujeito sai no modo de repatriação com um pacote de benefícios, mas o parceiro ou a parceira acaba não se adaptando à cultura local, isso gera outros desafios, não é? sim, Então, e muitas vezes pode conduzir esse casal a uma qualidade relacional inferior e que vai enfraquecendo essa conexão, e daqui a pouco não, para um ou para outro pode não fazer mais sentido estar junto, não é? A nossa uhum, identidade mudou tanto, os nossos desejos, as nossas vontades e aquilo que os nossos objetivos eles acabam mudando também. Então isso nos coloca em uma outra realidade de às vezes olhar para o outro e dizer assim, eu não quero mais viver isso, não é? E isso se aproxima de um tópico que você também me trouxe nos bastidores, Cris, que era sobre a comunicação, não é? Comunicação é um verdadeiro calcanhar de Aquiles daquele que se relaciona. Porque muitas vezes eu acho que eu estou sendo claro, mas o outro não está entendendo nada. E aí eu fico tentando mandar sinais de fumaça, não é? Eu fico com cara feia, eu faço greve de sexo, eu mando memes por direct para ver se ele ou ela entende, não é? Existe alguma estratégia para que esse casal eles possam aperfeiçoar essa comunicação, para que eles possam se entender diante de um cenário tão difícil quanto esse, que é o da repatriação involuntária? sim, sim. Eu gostaria, inclusive, de trazer um ponto que também já vi acontecer o contrário, viu? De casais que estavam em conflito e quando mudou, ficou bem. Ô, benção. Porque Igreja de pé, amém? ficaram bem, porque como eles ambos estavam vulneráveis em terras estrangeiras, precisaram se reconectar meio que Foi. à força. E o Sim. negócio andou. Ninguém solta a Então, mão de ninguém. também já vi situações assim. Bom, mas falando dessa pergunta sobre comunicação de casais, o básico para qualquer casal, em qualquer situação, né? É a validação do sofrimento do outro, sem minimizar. Mesmo que eu não concorde ou que o outro esteja sofrendo. Eu estou feliz de retornar, o outro está ali sofrendo. Não ter frases como, para de firula. Ai, mas não é nada. Nossa, você teve uma vida tão boa, e quanto durou? Minimizar e desvalidar o sentimento do outro. Isso é um clássico, infelizmente, e é algo que a gente precisa se atentar. O outro ponto é a escuta ativa estruturada, que eu possa ouvir e depois falar e não ficar um falando em cima do outro, né? A gente pode até combinar, cada um tem 5 minutos, né, de fala ali para poder, de fato, escutar o parceiro. Algo fundamental é ter muito claro quais são os valores de vida de cada um. Quais são os valores de vida da minha esposa, do meu marido? Quais valores foram rompidos nessa transição, nesse retorno? Quais agora eu gostaria de manter? E como casal, quais serão os valores novos nessa nova fase da minha vida? Porque isso vai fazer com que eles se reconectem e tenham questões em comum. Isso que é o quê? O propósito de vida. Isso vai trazer a sensação de reconexão, pertencimento, segurança emocional.
direcionamento para poder conduzir essa nova adaptação, interação com os filhos, direcionar os planos familiares, né? E assim por diante. Também sugiro a criação de planos, né, por etapas, essa comunicação possa trazer aí de uma forma step by step, de pouquinho em pouquinho, um planejamento de como as coisas vão se dar, porque se eles não falam sobre isso, vai no automático, e aí os problemas de comunicação vão, o quê? Piorando, Pois. ao invés de melhorar. Nossa. E se for necessário, pedir um suporte, né? Desde um intermediador até uma terapia de casal. Perfeito. Cris, isso que você traz me faz lembrar da minha antiga profissão. Eu fui jornalista antes de ser psicólogo. Uhum, uhum, E eu percebia o quanto que era desafiador para as pessoas comunicarem, não é? Então era por isso que elas contratavam um assessor de imprensa para fazer o meio de uhum, campo com os veículos de comunicação. E tem uma coisa que era muito importante, assim, e que hoje eu trago para minha clínica no atendimento aos brasileiros no exterior, que é o que é que você deseja comunicar? Porque às vezes não está claro para a gente aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente pensa. E que muitas vezes essa comunicação não flui para além da gente não ter tempo de qualidade, para além da gente não criarmos momentos seguros para conversarmos, mas é porque não está claro uhum, para a gente o que a gente quer, não é? Se nós desejamos ficar no país onde estamos, se nós não desejamos ficar no país em que estamos, se a angústia que eu sinto e a insatisfação que eu tenho vivido, se isso é derivado da relação, ou se isso são os traumas transgeracionais que eu trouxe e que eu não tratei porque eu ainda não conhecia a Cristiane, não é? Então, é importante que a gente tenha muito claro, assim, aquilo que eu gostaria que o outro soubesse. E lembrando que nada é óbvio. Então, se nada é exato. óbvio, então tudo precisa ser dito. Tudo precisa ser dito no sentido, olha, vem cá, acho que a gente está precisando conversar. Eu tenho me sentindo assim, eu acho que a gente está sem tempo de qualidade, eu acho que nós temos Uhum, recursos para viver uma relação muito melhor, mas a partir do momento que uhum, eu estou cansado e que você está cansada e a gente não consegue mais se encontrar, então realmente fica difícil ser um casal. Eu tenho percebido muito essa dificuldade nos casais, assim. A dificuldade é em ser casal. A gente quer estar uhum, junto, a gente gosta da companhia do outro, mas a gente não oportuniza esse contato. Então, se eu não uhum. consigo ter contato, então como é que eu vou ter uma comunicação eficaz para resolver situações que são difíceis e complexas, não é? Certíssimo. Isso Muito bom. mesmo. E Cris, tem uns comentários aqui que eu gostaria de ler. A Adriana diz assim: Claro. acompanhe os patriados, antes, durante e na repatriação. E eu percebo os Uhum, movimentos de aculturação a cada vinda e ida ao Brasil, seja passeio para alguns, mesmo sabendo que a repatriação fará parte do processo que gera uma grande angústia. Ela faz esse uhum, comentário e depois vem a Rafaela, eu acho que é Rafaela Zana PC. Ela fala assim: uhum, nós, como orientadores, precisamos ajudar a entender que esta nova versão não significa abandonar quem éramos, e sim uma maneira de honrar de onde a gente veio. Ou seja, uhum, deixar ir para o novo entrar e a vida voltar a fazer sentido para você. uhum. É exatamente isso, Sim. não é, Cris? É, aí me faz pensar um pouquinho no conceito do trauma, porque eu faço uma metáfora, a narrativa biográfica, né? É como se eu estivesse ali escrevendo um diário, um livro sobre a minha vida. Uhum. Cada capítulo é uma área da minha vida, por exemplo. E a repatriação involuntária é alguém que vem, pega essa caneta de uma forma abrupta, toma meu diário, e eu fico ali sem controle de escrever a minha própria história. E isso, né, é o que causa, enfim, esse trauma. E como a Rafaela diz, é isso mesmo, eu não preciso abandonar nada, mas é a integração, né? De onde eu vim, de onde eu morei por um tempo, para poder construir essa identidade, talvez do mundo, podemos dizer, o cidadão do mundo, Sim, algo nesse sentido. sim. E, Cris, a Su, do perfil Menopausamente, não é que ela também já passou por aqui. Ela é uma profissional intercultural que vive na Suíça.
E ela coloca assim: eu tive que sair da fragilidade e conversar com meu marido. Ou seja, muitas Uhum, mulheres podem ter essa dificuldade em se colocar, não é, para esses sim. parceiros e dizer assim: olha, do jeito que tá não tá bom. Como é que a gente pode lidar com isso? Não é, Cris? Sim, o que eu aconselho, né, é que a gente esteja sempre conectado com aquilo que é importante para a gente. Ou Perfeito. seja, ter muito claro quais são os seus valores de vida, estar ciente, conectado com isso, para que você possa direcionar a sua comunicação e a sua vida para isso. Porque sem nomear o que é importante para mim, sem validar as minhas emoções, eu não tenho clareza para onde eu quero ir e como eu quero fazer a minha narrativa biográfica, né? E isso muitas pessoas não percebem, não sabem ou infelizmente deixam de lado, fazendo apenas o que os demais querem, né? E aí vai seguindo de uma forma automática, se desconecta de si mesmo, e aí vem os transtornos, né, mentais, porque é o que acaba gerando a longo prazo. Sim. Quando você fala sobre essa narrativa biográfica, Cris, isso não estava no nosso roteiro de conversa, mas eu gostei muito desse tópico. É, muitos brasileiros no exterior esquecem da própria história, não é? Buscam apagar aquilo que foi ruim, aquilo que foi traumático Uhum, do passado, para só acolher o momento presente. Não que acolher o momento presente não seja interessante, mas que talvez uhum. esse apagar pode comprometer essa percepção de quem nós estamos nos tornando, não é? Sem dúvida nenhuma. E aí, como terapeutas, nós vamos precisar entender por que essa pessoa quer apagar, não é? Pois. A sua origem, qual é a função desse comportamento, o que que ele ganha com isso, o que que está por trás. Sim. Mas vai causar, sim, alguma fratura, Um na, rompimento, não é? um rompimento, né, Sim. na sua identidade, penso eu, Sim. sem dúvida. E Cris, eu sei que você pertence, não é, ao Diretório dos Profissionais Interculturais do PSI, Terapia no Exterior. Uhum, O uhum, diretório, ele é um espaço onde todos os alunos que passam pela formação, não é, de profissionais interculturais de excelência, a qual eles podem criar ali um perfil e colocar informações sobre eles. Para quê? Para que aqueles brasileiros que moram fora, que eles possam ter um celeiro de uhum. profissionais dos quais eles possam recorrer. E são psicólogos, terapeutas, psicanalistas, nutricionistas, advogados, contadores, enfim, e psiquiatras, inclusive, de profissionais que estudam a psicologia intercultural e os movimentos migratórios. E eu também sei que a senhora já está lá, né, com o seu perfil, com as suas informações, que quem desejar conhecer mais um pouquinho do trabalho da Cris, pode seguir ela aqui no Instagram, mas também acessar o perfil dela lá no Diretório de Profissionais Interculturais. E Cris, qual seria um recado, uma orientação assim para os brasileiros que estão morando fora, que estão com essa sensação de ameaça, dessa repatriação involuntária, e uma orientação para os profissionais interculturais que vão lidar com essa área ou que já estão lidando com essa demanda? Ótimo. Para as pessoas que estão vivendo essa situação tão estressante, eu sugiro que elas possam entrar em contato de fato com aquilo que elas estão sentindo, sem negação, acolher essa dor, respeitar esse momento de dor e começar a encontrar estratégias, né, para aceitar de forma radical esse contexto, que ela não pode mudar, que está fora do controle. E se comprometer com aquilo que está no controle dela, porque isso vai trazer o senso de controle, um senso de poder tomar decisão sobre a sua própria vida, já que uma parte foi retirada de forma involuntária. Então, esse passo a passo ajuda a trazer esse indivíduo para a terra, digamos assim, e não ficar tanto em crise irregular ou emocional. Agora, para nós, profissionais da saúde mental,
É uma frase. A nossa missão, no meu ponto de vista, é reconstruir a sensação de autoria da sua própria história. A gente ajudar esse cliente a pegar de novo a caneta e recomeçar a escrever um novo capítulo da tua vida. É agora que entra aquele crédito dos filmes. The End. Fim. Cris, amei essa sua fala, no sentido de ajudar o outro a reconstruir a própria história, a acolher as perdas, a dar um novo sentido aos traumas, a acolher quem está se tornando, não é? Para poder dar essa sensação de controle novamente para sua vida, já que tiraram isso de você, né? É o Eita, que vai Lele. ajudar, é o que vai ajudar o indivíduo a se autorregular e reiniciar sua vida, cuidar de todas as fatias aí da sua pizza, né? Que eu brinco, das suas áreas de vida. Reiniciar E a vida. começar. É aceitar radicalmente aquilo que eu não posso mudar e me comprometer com aquilo que eu posso. Muito bom. Ok, Cris. Foi um prazer lhe receber. Amei aprender com Eu você também. aqui, meu bem. Que possam vir novas oportunidades para nós falarmos sobre outros assuntos. Muito obrigado por estar aqui hoje, viu? Muito obrigada pelo convite, mais uma vez, é um prazer, eu estou à disposição para perguntas no direct, enfim, Que bom. aberto, de qualquer forma, estou super à disposição. Muito Que bom. obrigada por todos que estiveram aqui, que fizeram comentários, mandaram perguntas, foi muito bacana. Que bom. Maravilha. A todos que ficaram com a gente, o nosso muito obrigado e até os nossos próximos encontros. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.